digno de adoração, só Tu és digno de reverência, só Tu és digno, Senhor, de honra, Deus. Queremos entregar a Ti nessa noite, Senhor, o melhor da nossa adoração, Deus. Senhor, nós queremos nessa noite, Senhor, Te entregar, ó Deus, tudo que somos, tudo que temos, Pai, no nome poderoso de Jesus, que Tu possa inundar os nossos corações nessa noite. Dê a mão à pessoa que está do teu lado. Se você ora em línguas, ative o teu espírito nessa noite. Se você ora em línguas, ative o teu espírito nessa noite. Há uma atmosfera de glória nesse lugar, há uma atmosfera de milagres nesse lugar, há uma presença nesse lugar. E eu tenho convicção de que você pode sair desse lugar transformado por essa atmosfera de glória. Rebequia soura macalabassumi amandorobosi alabas. Rebequia labachoura amassou rebedequia lamassoura mai. Levante a tua voz, ative o teu espírito. Levante a tua voz, ative o teu espírito. Ative o teu espírito. Ative o teu espírito nessa noite. Ative o teu espírito nessa noite. Esse momento vai produzir milagres sem precedentes. Essa semana vai ser uma semana diferente de todas as outras as quais você viveu. Levante a tua voz como quem crê. Ative o teu espírito. O teu milagre está pairando sobre esse lugar nessa noite. Tome posse, ative o teu espírito. Levante a tua voz como quem crê. Levante a tua voz como quem crê. Levante a tua voz como quem espera. Remassoura baquia lamai. Rebassubi bassoura mae que dará labassubi andará baquia lamai. O ramassubi amantorebi andará labastia lamae. Remanturubi amanturia baquia lamassonda rabaquia lamai. Senhor, aqueles que entraram nesse lugar sem esperança, Senhor, aqueles que entraram nesse lugar abatidos ou desanimados, Senhor, eu quero nessa noite, no poder e na autoridade que há no Teu nome, declarar que esse tempo é um tempo de levantamento, que essa semana é uma semana de ser surpreendido por Deus, porque Tu és o Deus que nos surpreende, Tu és o Deus que fala aos nossos corações, Tu és o Deus que manifesta a Tua glória. Senhor, nós cremos. Senhor, nós cremos. Jesus está vivo. Levante a tua voz e ore como quem crê. Jesus está vivo. Levante a tua voz e ative o teu espírito. Jesus está vivo. Jesus está vivo. Ative o teu espírito nessa noite. Ore como quem crê. Ative o teu espírito. Jesus está vivo. Maracatoroma subiamai. Rebedequia lamassonda rabalabacia labae. Rome amai alabassumi amanturi alabas. Tu és a nossa vida, Jesus. É tudo para Ti, Senhor. O nosso coração é para Ti. Tu és a nossa paixão. Tu és a nossa paixão, Jesus. Tu és o nosso respirar. Tu és tudo que temos. Nada faz sentido sem a Tua presença. Levante a tua voz e ative o teu espírito. Levante a tua voz e ore como quem crê. Oh, Ramassou Ramae.
Tu és o nosso respirar, Tu és o nosso coração, Tu és e ninguém mais. Oh, Tu és santo, Tu és exaltado, Jesus. Oh, Tu és a resplandecente estrela da manhã, Tu és a raiz de Davi, lírio dos vales, rosa de Sharon, a rocha que os seguia. Tu és o Deus que tudo pode, Senhor das terras e céus, herdeiro do trono de Davi. Nós Te adoramos nessa noite. Oh, Rabassou Ramai, Kendarasubia. Aleluias, aleluias. Podeis assentar, aleluias. Nesse mesmo espírito, nessa mesma atmosfera, eu quero compartilhar uma palavra com os irmãos, porque a nossa vida em Deus, a nossa comunhão com Deus, ela vai nos levar a um porto seguro, ela vai nos levar a uma dimensão de fé, a uma dimensão maior em Deus. Essa tarde, o Senhor ministrou muito fortemente ao meu espírito sobre o que eu quero compartilhar com os irmãos essa noite. E eu quero falar um pouquinho sobre o tema revestivos. Repita comigo: revestivos de Cristo. A nossa vida em Deus, a nossa comunhão com Jesus, através da vida de oração, através da leitura da palavra, ela vai nos levar a um lugar onde nós seremos revestidos de Cristo. Como que algo virá sobre nós e nos transformará. Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo de número 22, do Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo de número 22, versículo de número 1, diz assim: E Jesus tornou a falar-lhes em parábolas e disse: O reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas do seu filho. Enviou os seus servos para chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, recomendando: Dizei aos convidados que já preparei o meu jantar, os meus bois e cevados já foram mortos, tudo está pronto, vinde às bodas. Porém eles, não fazendo caso, foram um para o seu campo e outro para o seu negócio. O restante, apoderando-se dos servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou com muita raiva e enviou o seu exército e destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então disse aos seus servos: O banquete na verdade está preparado, mas os convidados não eram dignos. Preste atenção no que eu vou te dizer, olhe para cá um instante. Eu quero falar um pouquinho nessa noite sobre revestivos de Cristo. E eu quero usar um texto dessa palavra, e eu não cheguei nele ainda, mas o texto começa falando sobre o reino, dizendo: olha, o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas do seu filho. Enviou os seus servos para chamar os convidados para as bodas, mas esses não quiseram vir. Os patriarcas foram enviados a Israel. O seu filho é Jesus.
Depois ele enviou outros servos recomendando, dizendo aos convidados: olha, já está tudo preparado para o meu jantar. Irmãos, naquele período, eles costumavam enviar a uma mesma pessoa 2 convites. O primeiro convite você recebia ele meses antes da festa ou das bodas. Mas no dia, na hora do evento, na hora da festa, os convidados saíam a entregar um novo convite, reafirmando o convite. Mas a palavra diz que ele enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas esses não quiseram vir. A nação de Israel se recusou a participar disso. Mas depois ele enviou outros servos, recomendando: dizei aos convidados que eu já preparei o meu jantar. Ou seja, quando estava tudo pronto, eles saíam, para reforçar o convite e trazer com eles os convidados. Meus bois e cevados já foram mortos, está tudo pronto, vinde às bodas. Porém, eles, não fazendo caso, foram um para o seu campo e outro para o seu negócio. O restante, apoderando-se dos servos, os maltrataram e mataram. Uma geração de profetas foi morta. Gerações, melhor dizendo, de profetas foram mortos por aqueles que recusaram o convite. O rei ficou com muita raiva, enviou o seu exército e destruiu aqueles homicidas, incendiou a cidade. Quando nós observamos a palavra, em vários momentos, Jerusalém é sitiada, Jerusalém é destruída, o povo é morto por conta da sua rebeldia e rebelião. Então disse aos seus servos: o banquete na verdade está preparado, mas os convidados não eram dignos. Repita comigo: os convidados não eram dignos. Ide às encruzilhadas e convidai para as bodas todos os que encontrardes. Saindo os servos pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus como bons, e a sala do banquete se encheu de convidados. Mas quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava trajado com vestes de núpcias. Perguntou-lhe: amigo, como entrastes aqui sem vestes nupcial? Disse então o rei aos servos: amarrai-o de pés e mãos, lançai-o para fora, nas trevas, aonde haverá pranto e ranger de dentes. Pois muitos são chamados, repitam comigo: muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Quantos podem aplaudir ao Senhor por essa palavra? Muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Quando nós observamos esse texto, irmãos, o que me chamou muito a atenção foi o fato desse homem entrar no banquete, na sala do banquete. Quando o rei entrou, ele viu ali os convidados, mas ele notou ali um homem que não estava trajando vestes nupciais. Ele não estava preparado para aquele momento. Ele não estava preparado para aquele momento. Perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem vestes nupciais? Eu estou falando nessa noite sobre revestivos de Cristo. E eu quero que você entenda algo: o que você veste, humanamente falando, diz muito sobre você e sobre a tua personalidade. O que nós vestimos, humanamente falando, revela quem nós somos, revela o que queremos. O que nós vestimos revela a nossa religião, se é que temos uma. O que nós vestimos diz muito sobre nós. Você não pode entrar em qualquer lugar dependendo daquilo que você veste. É verdade ou não, irmãos? Existem lugares
que se você não estiver com um traje especial para aquela ocasião e para aquele lugar, não é permitido a tua entrada. Existem alguns lugares públicos, repartições, que você não pode entrar de bermuda. Existem lugares que você não tem acesso, de acordo com o que você está trajando, de acordo com as tuas vestimentas. No âmbito espiritual, irmãos, isso também tem um significado muito profundo. Nós precisamos nos revestir da vida de Deus. Isso fala de um processo, isso fala de uma caminhada, isso fala de uma jornada. Porque eu quero que você entenda algo. Nós sabemos que alguns eventos, eles antecedem a vinda de Cristo, mas eu quero dizer algo para você: Jesus vai voltar sim. Quantos podem dizer amém? E nós precisamos estar prontos para esse momento. Precisamos estar prontos. Revestivos de Cristo. Repita comigo: revestivos de Cristo. Abra sua Bíblia. O que você veste te identifica. O que você veste diz muito sobre quem você é. O que você veste revela a tua identidade, revela o teu caráter. Quando nós observamos o livro de Gênesis, capítulo de número 2, no versículo de número 25, diz assim, falando sobre Adão e Eva, diz assim o 25: e ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Repitam comigo: e ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Eu quero que você entenda algo. Ambos estavam nus. Não havia uma cobertura, uma vestimenta humana, natural sobre eles. Mas também não havia vergonha. A nudez fala de vergonha. Quem sairia nu pelas ruas do bairro? Alguém faria isso, irmãos? Porque a nudez, ela expõe a nossa imagem. Ela expõe a nossa intimidade, o nosso íntimo. Eles estavam nus, mas eles não se envergonhavam. Agora, observe bem. Capítulo de número 3, no versículo de número 7. Após o pecado de Adão, o versículo 7 diz: então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus. Cozeram, pois, folha de figueira e cingiram-se. Eu quero que você entenda bem, olhe para cá. Eles entenderam que agora eles precisavam se cobrir, se vestir, porque eles perderam algo que não era natural, eles perderam algo que era divino. Eles estavam nu no que diz respeito a uma vestimenta natural, mas no que diz respeito a uma vestimenta espiritual, eles estavam vestidos antes do pecado e não havia vergonha. Mas quando eles pecam, no momento do pecado, irmãos, eles entenderam que estavam nu, porque eles perderam a essência, a natureza, a vestimenta divina. Sempre que nós pecamos, que nós nos afastamos de Deus, a nossa vergonha é exposta. Os olhos de ambos foram abertos e eles reconheceram que estavam nus. A vergonha deles estavam dispostos. Irmãos, preste bastante atenção. Adão, ele nasceu num ambiente divino, ele nasceu num ambiente do sobrenatural. Adão não nasceu criança. No ambiente de Deus ele já nasceu adulto.
ele já nasceu homem maduro, ele já nasceu pleno, mas o pecado roubou ele. Quando ele ouviu os passos de Deus no jardim na viração do dia, ele se escondeu. Eu ouvi a tua voz e me escondi, porque eu estava nu, porque a minha vergonha foi exposta. Eu quero que você entenda algo. Ele não se escondeu de Deus, porque nós não temos como nos esconder de Deus. Ele se escondeu dele mesmo, porque o Senhor disse: Adão, onde estás? Deus sabia onde Adão estava, sim ou não, irmãos? Mas ele disse: Adão, onde estás? Deus sabia onde ele estava, mas ele precisava saber aonde ele estava. Quando Deus fala: Adão, onde estás? Ele estava chamando a atenção de Adão. O que é que você fez? Aonde estás? Trazendo para a nossa realidade, irmãos, sempre que nós pecamos contra o Senhor, a tendência é fugir, é se esconder. Mas de Deus não tem como se esconder. Quando você foge, você está se escondendo, na verdade, de você mesmo. Eu quero chamar a tua atenção nessa noite, porque eu sei que Deus quer fazer algo grande, algo tremendo na tua vida. Mas é como se o Senhor estivesse falando contigo nessa noite: aonde estás? Qual é a tua condição hoje? Qual é a tua realidade hoje? Do que é que você tem se escondido? Qual é a tua vergonha? Qual é a tua nudez? Adão e Eva, eles foram despidos da sua natureza divina, e eles foram em busca de algo humano, natural. Cozeram folhas de figueira para cobrir a sua vergonha. Só que no capítulo 3, versículo 21 diz assim: fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e a sua mulher, e os vestiu. Profeticamente o Senhor estava dizendo: o Cordeiro de Deus vai cobrir vocês, vai revestir você, e você não será mais o mesmo homem. Eu quero que você entenda algo. Nós estamos vivendo num tempo que ele é tremendo para a nossa geração, mas ele também é um tempo de escolhas, de decisões, e nós precisamos decidir por ele, decidir ser revestidos de Cristo. Ele foi revestido profeticamente com o Cordeiro. Abre a tua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 13, versículo 8. Apocalipse, capítulo 13, versículo de número 8. Aleluias. Apocalipse, capítulo 13, versículo de número 8. Diz assim: e todos os que habitam sobre a terra a adorarão. Está falando da besta. Esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Repita comigo: do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Eu quero que você entenda algo. O Deus ao qual você serve, ele nunca é pego de surpresa. Quando Adão cai, Deus não foi pego de surpresa, porque o Cordeiro de Deus foi morto desde a fundação do mundo. Foi morto desde a fundação do mundo. O Cordeiro de Deus foi morto desde a fundação do mundo. Abre a tua Bíblia em Mateus capítulo 6, do Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo de número 6.
Evangelho de Mateus, capítulo de número 6. Nós vamos ler a partir do versículo de número 27. Diz assim a palavra do Senhor: qual de vós poderá, com as suas preocupações, acrescentar uma única hora ao curso da tua vida? E quanto ao vestuário, por que andais ansiosos? Observai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham e nem fiam. Eu, porém, vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Se Deus veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Olhe para cá. Esse texto, ele fala sobre a ansiedade. Qual de vós, com as suas preocupações, pode acrescentar uma única hora ao curso da tua vida? Irmãos, nós precisamos entender algo. Tudo do que nós precisamos, o que o Paulo estava falando aqui, tudo aquilo que nós precisamos para hoje é da vida de Deus. A tua vida de comunhão vai garantir o sucesso que você tem buscado na força do teu braço. Nós queremos conquistar muitas coisas no âmbito natural, mas nos esquecemos de que se nós nos revestirmos da vida de Deus, se nós nos revestirmos da vida do Cristo, irmãos, nós vamos andar em vitória, porque em Cristo não há fracasso, em Cristo não há derrota. E você veio a esse lugar nessa noite, irmãos, para entender isso. Quantos creem nisso? Então aplauda ao Senhor. Essa semana, ela pode ser diferente de todas as outras, mas por que andais ansiosos? Poderá, com as suas preocupações, acrescentar uma única hora ao curso da tua vida? E quanto ao vestuário, nós precisamos nos despir, irmãos, sabe, da natureza adâmica caída, e nos revestir da nova natureza. Salomão, em toda a sua glória, ele não experimentou o que nós podemos experimentar nessa geração, porque nós podemos ser revestidos de Cristo. Olhai para os lírios do campo. Quanto ao vestuário, por que andais ansiosos? Observai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham e nem fiam. Eu, porém, vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Deus tem uma capa, Deus tem uma vestimenta especial para você nesse tempo. Agora nós só vamos adquirir essa vestimenta, nós só vamos entrar na dimensão dessa vestimenta quando nós encontrarmos o Senhor todos os dias secretamente, quando nós aprofundarmos em Deus a nossa vida de intimidade, a nossa vida de comunhão. Irmãos, isso vai produzir um revestimento, repita comigo, revestimento espiritual. Aquele homem, irmãos, ele entrou, mas ele não estava pronto para entrar nas bodas. Faltava nele a vestimenta para aquele momento. Faltava nele a vestimenta para aquele momento. Salomão se cobriu com o natural, e nós seremos cobertos ou revestidos com aquilo que é celestial. Abre a tua Bíblia em Lucas, capítulo 15, versículo 11. Evangelho de Lucas, capítulo 15. Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 11. Um texto conhecidíssimo dos irmãos. Aleluias. Olha o que diz a palavra do Senhor. Evangelho de Lucas, capítulo 15, verso 11. Jesus continuou: certo homem tinha 2 filhos.
O mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me parte dos bens que me pertencem. E o pai repartiu os bens entre os dois. Poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. Tendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidade. Então ele foi e se achegou a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos. Ele desejava encher o estômago com as alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e pequei perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus trabalhadores. Então, levantando-se, foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos servos: trazei depressa a melhor túnica e vestiu com ela. Trazei depressa, repita comigo: trazei depressa a melhor túnica e vestiu com ela. Põe-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Quando a nossa geração entender a necessidade de correr de volta para o Pai, quando a nossa geração entender a urgência do coração de Deus para com essa geração e entrar em arrependimento, reconhecendo a sua falta, dizendo: pai, pequei contra o céu e pequei perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus empregados. E o pai, a Bíblia diz que ele mandou chamar um dos seus servos, porque ele já tinha uma veste especial preparada. Vestiu, diz o versículo 22, trazei depressa a melhor túnica e vestiu com ela. Trazei depressa a melhor vestimenta. Eu quero dizer algo para você: não há vestimenta melhor, não há revestimento melhor do que ser revestido do Cristo, ou revestido da vida de Deus. Se a nossa geração correr para Deus, se a nossa geração se arrepender, nós vamos viver o melhor momento de toda a história da palavra, de toda a história da humanidade. Quantos entendem isso? Levante as tuas mãos e diga: Senhor, eu creio que a minha vida de comunhão, que a minha vida de leitura da palavra pode me revestir de Cristo. Quantos creem nisso? Então aplauda ao Senhor. O arrependimento é a chave que move os céus, que move o coração de Deus. Revestidos da nova natureza, revestidos com a imortalidade. Olha o que diz a palavra em Mateus 21, versículo 7, abre aí. Evangelho de Mateus, capítulo de número 21, versículo 7. Se aproximaram de Jerusalém, Jesus e seus discípulos. Chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras. Enviou Jesus 2 de seus discípulos, dizendo-lhes: ide à aldeia, aí em frente logo encontrareis uma jumenta presa, e com ela um jumentinho. Desprendei-o e trazei-mos. Se alguém vos disser alguma coisa, dizei-lhe: o Senhor necessita deles, e imediatamente os enviará. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta: dizei à filha de Sião: olha, o teu rei vem, manso, montado em um jumento, num jumentinho, filho de animal de carga. Os discípulos foram e fizeram como Jesus lhes ordenara, e trouxeram a jumenta e o jumentinho,
E sobre eles, repitam comigo, sobre eles puseram as suas vestes. Jesus se assentou sobre elas. E grande multidão estendeu, repita comigo, e grande multidão estendeu suas vestes pelo caminho. Preste atenção, irmãos. Quando Jesus entrou em Jerusalém, a entrada triunfal, foi um poderoso ato profético. A multidão se despiu da velha natureza, para que o Cristo sobrepujasse a velha natureza. Em outras palavras, estava sendo dito: eu não preciso mais da minha velha vestimenta, eu quero ser revestido de Cristo. Eu quero ser revestido de uma nova natureza. E Jesus passou sobre a velha natureza. Quantos estão entendendo? Jesus passou sobre a velha natureza. Eles espalhavam ramos de árvores pelo caminho. As multidões iam adiante e os que o seguiam clamavam: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. E entraram em Jerusalém, e toda a cidade se alvoroçou e perguntavam: quem é esse? E as multidões responderam: este é Jesus, o profeta de Nazaré. Mas eles clamavam: Hosana, repitam comigo, Hosana ao filho de Davi. Em hebraico, essa palavra é salva-nos, por favor, te clamamos, salva-nos. Hosana ao filho de Davi, salva-nos, por favor, salva-nos, por favor, irmãos. Há algo além da salvação. Há uma geração que pode experimentar a imortalidade. Há uma geração que pode experimentar a imortalidade. Eu quero dizer algo para você. Você pode ser revestido do Cristo. Jesus pode voltar para a nossa geração. Quantos creem nisso, irmãos? Então aplaudam o Senhor nessa noite. Ele pode voltar para a tua geração, para a nossa geração, irmãos. Agora nós não podemos ser encontrados sem vestes de núpcias. Precisamos estar vestidos, preparados para esse mundo. Quantos entendem isso? Abre a tua Bíblia aí. 2 Coríntios capítulo 5. 2ª carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 5. É tremendo esse texto. Olha o que diz a palavra do Senhor. Sabemos que se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, bate assim no teu peito e fala assim: sabemos que se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, preste atenção, isso aqui é uma casa terrestre, é um tabernáculo, mas se ele se desfizer, olha o que diz a palavra: temos da parte de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos de homens, eterna nos céus. Olha o que diz o versículo 6. E por isso também gememos, desejando ser, repita comigo, revestidos da nossa habitação, que é do céu. Porque estando vestidos, não seremos achados nus. A palavra de Deus, olhe para cá, diz que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Quantos estão entendendo? Carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. E nós estamos gemendo, desejando ser revestido da nossa habitação. Preste atenção, quando Jesus vier, o que nós somos de fato será manifesto. Essa casa terrestre desse tabernáculo será transformada.
A palavra diz que quando aquilo que é corruptível, a nossa natureza carnal, aprendi na escola 12 anos atrás, a nossa natureza carnal será revestida da incorruptibilidade. Logo, aquilo que é mortal, bate no teu peito e diga: isso é mortal. Será transformado pela imortalidade. Logo, não havendo pecado, não haverá mais morte. Quantos estão entendendo, irmãos? Deus está levantando uma geração que pode vencer o pecado. Quantos creem nisso? Levante as tuas mãos e diga: glória a Deus. Aplauda o Senhor, irmãos. Eu estou falando que você pode vencer o pecado. Porque estando vestidos, ou seja, revestidos da nossa natureza que é divina, nós não seremos achados nus. Pois também nós, que estamos nesse tabernáculo, gememos angustiados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o que é mortal seja absorvido pela vida. Preste atenção, eu creio que o Espírito de Deus vai revelar no teu espírito a compreensão que o Senhor trouxe para o meu espírito nessa tarde sobre essa palavra. Você precisa entender isso, irmãos. A tua comunhão com Deus, ela vai te levar a um destino de glória. A tua intimidade com Deus vai te conduzir a um destino de glória. Quantos creem nisso? Quando nós falamos que você precisa orar, que você precisa entrar em intimidade com Deus, é porque você precisa construir uma vida que vence. Porque você está construindo uma vida vitoriosa. Gerações têm fracassado porque não conhecem ao Senhor. Gerações têm falhado porque desprezaram a intimidade com Deus. Mas nós estamos sendo despertados por Deus para um novo tempo. E esse ano de 2017, ele pode ser um divisor de águas na tua vida espiritual. Pode ser um divisor de águas na tua caminhada com o Senhor. Abre a tua Bíblia em Efésios, capítulo 4, versículo 20 e 24. Efésios, capítulo de número 4. Aleluias. Efésios, capítulo de número 4, versículo 20 ao 24. Olha o que diz a palavra do Senhor. Mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que ouviste e nele fostes ensinado, conforme é a verdade em Jesus, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdade e em justiça. Repita comigo: e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdade e em justiça e a santidade. Irmãos, nós precisamos nos despir. Quando você vai para o banho, você entra no chuveiro, alguém entra com a roupa. Alguém entra de roupa para tomar banho? Entra, sim ou não? Você faz o quê? Você vai se despir primeiro, não é isso? A palavra está dizendo que nós precisamos nos despir do velho homem e nos revestir do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Nós precisamos nos revestir, irmãos, nos revestir de Cristo, nos revestir da nova vida. O evangelho do reino fala de uma vida prática. O evangelho do reino fala de uma vida simples e prática. Você precisa cuidar melhor da tua casa, precisa tratar melhor os teus filhos,
precisa amar a tua esposa a ponto de entregar a tua vida por ela. E você, mulher, precisa se submeter ao teu marido, assim como ao Senhor. Os filhos precisam ser obedientes aos pais, porque isso vai, a tua honra ao teu pai e à tua mãe, vai prolongar os teus dias de sobre a face da terra. Irmãos, o evangelho do reino fala de uma vida prática. No emprego, você precisa ter um bom testemunho. Na faculdade, você precisa ter um bom testemunho. Na tua vizinhança, você precisa ter um bom testemunho. As pessoas precisam saber quem você é. O evangelho do reino é prática. Repita comigo: o evangelho do reino é prática. Quantos entendem isso? Quantos forem aplaudir ao Senhor? Aplauda ao Senhor com o seu melhor aplauso. Aleluias. Já estou quase terminando. Abre a tua Bíblia em Zacarias capítulo 3. Livro do profeta Zacarias. Vai lá em Mateus. Você vai voltar um pouquinho aí, vai achar Malaquias, vai encontrar o profeta Zacarias, o capítulo de número 3. Estavam trabalhando pela reconstrução de Jerusalém e do templo. Capítulo 3, versículo 1. A visão de Zacarias. Então ele me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita para se lhe opor. E o Senhor disse a Satanás, o Senhor te repreende, ó Satanás. O Senhor que escolheu a Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Repita comigo. Ora, Josué, vestido de traje sujo, estava diante do anjo do Senhor. Irmãos, olha para cá, ele estava vestido da velha natureza. Ele estava vestido de traje sujo, e Satanás estava à sua mão direita para se lhe opor. Existem coisas em que você tem empreendido e que você não logra sucesso, não tem vitória, por causa dos teus trajes. Quantos estão entendendo? Uma vida que vence é uma vida de alguém que está revestido de Cristo. Ora, Josué estava vestido de trajes sujos e estava diante do anjo do Senhor. Ele era o sumo sacerdote. Olha o versículo 4. Então, falando este, ordenou aos que estavam diante dele: tirai-lhe esses trajes sujos. E a Josué disse: vê, tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de trajes finos. Eu vou te revestir de uma nova natureza. Eu vou mudar a tua história. Eu vou te revestir de Cristo. Tirai os trajes sujos. Tirai-lhe os trajes sujos. E a Josué ele disse: eu tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei com trajes limpos. Então eu disse: ponham-lhe um turbante limpo sobre a sua cabeça. Puseram-lhe, pois, sobre a sua cabeça um turbante limpo e vestiram-no, enquanto o anjo do Senhor estava ali. E o anjo do Senhor protestou a Josué, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos: se andares nos meus caminhos, se obedeceres às minhas ordenanças, também tu julgarás a minha casa, e também guardarás os meus átrios, e eu te darei lugar entre os que estão aqui. Ouve, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros que se assentam diante de ti, os quais são homens de presságio das coisas vindouras. Eu farei vir o meu servo, o renovo. E vede a pedra que eu pus diante de Josué, e sobre essa pedra única 7 olhos, e eu esculpirei a sua escultura, diz o Senhor dos exércitos, e tirarei a iniquidade desta terra num só dia. Quantas vezes você tem lutado contra situações de pecado e tem sido derrotado ou derrotada? Porque você não entende que a iniquidade ela precede o pecado.
A iniquidade, ela precede o pecado. Você luta e combate contra o pecado, mas a matriz continua aberta. Ninguém acorda dizendo: hoje eu vou me prostituir, depois de ter recebido uma palavra, uma unção, uma visitação. Mas a iniquidade, ela fica maquinando dentro do cidadão, até que ele dá a luz ao pecado. É como um útero. Nós precisamos destruir a matriz aonde o pecado é gerado, e aí sim, nós vamos vencer o pecado na nossa geração. Quantos podem dizer amém? Quantos entendem isso? Irmãos, nós estamos em guerra, mas existem guerras que nós vamos vencer de joelhos. E quando eu falo vencer de joelhos, eu não estou dizendo que você deve orar somente de joelhos, mas estou falando que você vai vencer determinadas batalhas aos pés do Senhor. Os ministros, os pastores, os apóstolos, os profetas, eles não têm que vencer todas as batalhas por você. Fala para a pessoa que está do teu lado: existem guerras que você vai vencer sozinho. Não é o interesse de Deus levantar um Sansão e colocar à frente da igreja para que ele saia vencendo e guerreando pelo povo. Existem milagres que você vai conquistar na tua intimidade com Deus, na tua vida de oração com o Senhor. Quantos entendem isso? Existem milagres que você vai encontrar na tua intimidade com Deus. Para fechar, abre a tua Bíblia em Apocalipse, capítulo de número 3. Apocalipse, capítulo de número 3. Aleluias. Capítulo 3, no verso de número 14. A carta à igreja de Laodiceia diz assim: ao anjo da igreja de Laodiceia, escreve isso, diz o amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. Assim, porque és morno, não és frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. E dizes: rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. Mas não sabes que és um coitado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado no fogo, para que te enriqueças. Repita comigo: aconselho-te que de mim compres ouro refinado no fogo, para que te enriqueças. Bem forte: vestes brancas, para que te vistas, e não seja manifesta a vergonha da tua nudez. Como é que nós vamos comprar ouro refinado? Aonde nós vamos comprar vestes brancas, para que não seja manifesta a vergonha da nossa nudez? Nós vamos comprar aos pés dele. Uma vida de intimidade, irmãos. Quantos aqui querem andar em vitória nesse tempo? Quantos querem? Nós poderíamos subir aqui, irmãos, e sapatear e profetizar e pular para cá e para lá, mas eu quero te dizer algo: uma vida vitoriosa se conquista no lugar da tua intimidade, da mesma forma que você entrou. Agora é impossível que você tenha uma vida de intimidade com Deus e não ande numa dimensão diferenciada de vitória. Eu não sei o que você tem enfrentado na tua casa, eu não sei o que você tem passado na tua empresa, mas eu sei que a tua vida de intimidade pode trazer um rompimento e trazer muito mais do que você espera. Porque muitos aqui talvez não compreendam o que eu estou falando, mas existe uma geração que pode se revestir da vida do Cristo e vencer a morte e sobrepujar a morte. E nós não podemos deixar de crer nisso. Nós não podemos viver como se Jesus não fosse voltar na nossa geração.
Nós não podemos acreditar que é impossível que a igreja seja restaurada, que todas as coisas sejam restauradas. A palavra do Senhor diz em Atos 3:21, o qual convém que os céus o contenha, até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. E nós olhamos e acreditamos que não é para a nossa geração. Ou melhor dizendo, muitos olham e acreditam que não é para a nossa geração. Mas nós precisamos crer que Deus pode levantar a nossa geração como sendo a geração que vai vencer a morte, a geração que vai se revestir de Cristo, a geração que vai se revestir da imortalidade, a geração que vai ser encontrada com as vestes de Cristo nas bodas do Cordeiro. Não vai ser a geração que vai ser lançada fora. Irmãos, é a nossa oportunidade. Quantos creem nisso? Então aplauda o Senhor, é a tua oportunidade. Faça de 2017 o ano do teu encontro com Deus. A tua semana pode ser diferente de todas as outras as quais você já viveu até hoje, porque nenhuma é igual. Todas são diferentes. Mas se você entrar em Deus, orando, buscando ao Senhor, certamente ela será diferente. Certamente ela será diferente de todas as outras. Certamente. Abra Esther. Fala que Jesus mandou dar ela. Entenda o que eu estou falando. Um posicionamento teu pode determinar o teu destino. Um posicionamento teu pode determinar o teu destino. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado no fogo, para que te enriqueças, vestes brancas para que te vistas, e não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os teus olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo, portanto seja zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei na sua casa, cearei com ele e ele comigo. E ao que vencer, dar-lhe-ei a sentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci e se assentei com meu Pai no seu trono. Ao que vencer. Eis que estou à porta e bato. Quem está à porta batendo está do lado de dentro ou do lado de fora? A nossa geração tem colocado Jesus para fora da igreja. E Ele está dizendo: eu quero voltar. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entro. Quantos aqui estão dispostos a abrir as portas para que Jesus entre? Então fique de pé nessa noite em nome de Jesus. Eis que estou à porta e bato. Se você abrir, ele entra. E eu acredito que aqui está uma igreja que tem aberto as portas para que ele entre. Amém? Eu acredito que aqui está uma igreja que tem aberto as portas para que ele entre. Feche os teus olhos. Por quantas vezes você tem orado, tem se colocado diante do Senhor? Quantas vezes? Você quer até buscar a Deus, mas você tem uma vida intermitente. Um dia você ora, e ora até muito, e se sente cheio, mas no dia seguinte você já não tem a mesma disposição espiritual para buscar ao Senhor. Um dia você quer buscar ao Senhor, quer ser cheio, mas no outro dia você já não tem o mesmo ímpeto. E aí você se entristece, se abate. E aí às vezes passa mais de uma semana, às vezes sem orar, sem buscar Deus. Eu quero orar por você em algo que Deus tem me dado graça para vencer. Só continuar aí. Eu quero orar pela tua vida em algo que Deus tem me dado graça.
Eu nunca fui alguém disciplinado, irmãos. Preste atenção. Eu nunca fui alguém disciplinado. Mas, há alguns anos atrás, mais ou menos uns 2 anos atrás, eu comecei num movimento aí, até com alguns irmãos, subindo todo dia ao monte, praticamente. Até dia de chuva, como o dia de hoje, eu subia. Com o pé cheio de barro. Às vezes ia no ônibus com o pé cheio de barro. E subia ao monte para orar. Até um dia que o Senhor falou ao meu espírito que eu não precisava subir. Eu me tranquei no meu quarto e comecei a orar. Naquele dia eu orei ali 1 hora em línguas. No dia seguinte eu falei, vou me trancar novamente. Porque tinha dias, preste atenção, que eu subia ao monte. Tinha dias que eu subia ao monte, irmãos, e orava às vezes 10 minutos. 10 minutos, tinha dias que eu ficava, Deus, abre a porta. A minha oração era essa, abre a porta, Deus. Eu quero entrar, abre a porta, Senhor, para a comunhão. E até o dia que o Senhor não me permitiu subir mais. No dia seguinte eu tranquei de novo, falei, hoje eu vou ficar 2. No dia seguinte eu falei, hoje eu vou ficar 3. No dia seguinte eu falei, hoje eu vou ficar 4. No dia seguinte eu vou ficar 5. Irmãos, todos os dias eu tenho orado em línguas. Todos os dias. Eu tenho buscado a Deus, buscado ter comunhão com Deus. Todos os dias. E eu sei que Deus quer despertar algo no teu espírito. Porque às vezes você tem até o desejo de entrar em Deus, de se tornar uma mulher, um homem de oração, mas às vezes você não consegue ser contínuo na tua jornada espiritual. Eu quero orar pela tua vida, porque eu creio que o Senhor vai trazer um despertamento para o teu espírito, e você vai orar como nunca. Quantos creem nisso? Então saia do teu lugar e vem aqui à frente. Eu quero orar pela tua vida. Só quero ver você. Aleluia! Só quero ver você. Só quero ver você. Só quero ver você. O que é que os anjos veem, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem, fazem cantar santo? O que é que os anjos veem, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem, os faz clamar santo? O que é que os anjos veem e os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem, os faz cantar santo? Só quero ver você. Só quero ver você. Só quero ver você. O Senhor nessa noite está despertando o teu espírito. Só quero ver você. Algo de Deus está passando no teu interior. Só quero. Diga a Ele, Senhor, eu quero ser revestido de Cristo. Eu quero ser revestido da minha nova habitação. Levante a tua voz. Coloque o teu coração nele. Algo de Deus está passando. Só quero ver você. Quero olhar na face do meu Criador. Quero olhar na face daquele que primeiro me amou. Quero olhar na face do meu Criador. Quero olhar na face daquele que primeiro me amou.
O que é que os anjos veem e os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem e os fazem cantar? O que é que os anjos veem e os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem e os fazem cantar santo? Aleluia. Levante as tuas mãos. Levante as tuas mãos. Senhor, tu conhece o coração da tua igreja, Senhor. Tu conhece o coração dos teus filhos. No poder e na autoridade que há no teu nome, Senhor. Eu quero te pedir, Espírito de Deus, opera no espírito dos teus filhos nessa noite. Gera neles uma disciplina espiritual. Gera neles uma fome. Gera neles uma sede. Que o desejo do coração deles seja para ti, Senhor. Que não exista nada que eles queiram mais do que a tua presença. Aqueles que estão aqui nessa noite carecem de ser libertos de algum vício. Pai, no poder e na autoridade que há no teu nome, eu quero te pedir, Deus, põe nojo, Senhor, aqueles que estão presos, amarrados ao corpo do pecado, no poder e na autoridade que há no nome de Jesus, que sejam libertos nessa noite. Aqueles que estão presos à pornografia, em nome de Jesus, que sejam libertos nessa noite. Senhor, levanta uma geração que vai andar em liberdade, no poder e na autoridade que há no nome de Jesus. Senhor, que eles sintam nojo, Pai. Levanta uma igreja pura, santa, sem mácula, sem ruga ou coisa semelhante. Uma igreja santa e irrepreensível. Levante as tuas mãos e repita comigo: Senhor, eu creio que nessa noite eu fui despertado para uma nova vida. Senhor, eu creio que essa semana será uma semana de oração, leitura da palavra. Senhor, eu creio que eu vou andar em vitória, porque estou me revestindo do Cristo. Senhor, eu sei que tu falou ao meu espírito e eu recebo em nome de Jesus. Aplauda o Senhor nessa noite em nome de Jesus. Aleluias! Oh! Você só quero